Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido. Com as Amigas Pod, gravou mais uma série sobre política, dando continuidade ao nosso projeto de entender melhor essa realidade tão presente em nossas vidas. Nesse episódio, falamos sobre um tema que moldou o Brasil, a transição da monarquia para a república. Mais do que datas e nomes, discutimos como a história e a política nos ajudam a compreender o presente e a fazer escolhas mais conscientes. Para isso, tivemos a honra de receber um convidado com uma trajetória relevante, Amin Sebah. Ele é advogado, doutor em psicologia cognitiva, professor universitário, especialista em direitos humanos e ainda atua como mestre capela da Arquidiocese Ortodoxa Grega para a América Latina. Foi uma conversa densa, esclarecedora, acessível e cheia de reflexões valiosas sobre o Brasil que fomos e o Brasil que somos hoje. Mais do que um bate-papo, Amin Sebah nos deu uma verdadeira aula. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Eu sou Viviane Carvalho e a gente vai dar aquela continuidade no nosso aprendizado, né? Nesses passinhos que a gente está iniciando sobre política. Então vai ser mais um episódio sobre política e vai ser um tema, como sempre, eu começo falando, ser muito especial. Né, Paula? Sim. Olá, pessoal, eu sou Ana Paula. E estamos aqui, né, nessa proposta da continuidade do assunto política, bem singelamente e profundamente ao mesmo tempo, com o nosso querido convidado, Amin. Tudo bem? Boa noite. Meninas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar. Né, e conversar um pouquinho sobre um assunto tão difícil, né, e tão importante, né, para a sociedade humana desde que o mundo existe, né. A política é algo que realmente permeia as sociedades. A gente às vezes para pensar e vê que lá atrás, até na época das cavernas, havia sim um sistema político, não efetivamente desenvolvido como hoje, a gente sabe, mas havia sim, né, até pela origem, né, depois com os gregos, da polis, ou seja, a convivência humana, a organização social, tudo isso vem desde os primórdios da humanidade. Então, realmente é um tema de grande importância para todos nós. Pois é, permeia nosso universo. Então, a gente vai entrar um pouquinho na vinda dos nossos queridos portugueses para cá, para o Brasil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se essa pergunta é polêmica. Eles vieram fugidos ou vieram porque realmente quiseram e a questão da capitania, enfim. Vamos lá, na sua percepção, foi uma fuga? Nunca foi fuga, né? A minha percepção nunca foi fuga. A primeira vinda dos portugueses foi com as naus de Cabral, não é? Que aportaram nas imediações de Porto Seguro. E aquilo não era uma fuga, aquilo era uma busca, né, por uma série de terras novas e por uma série de coisas que nós não fazemos tanta ideia hoje em dia. Porque na época não havia geladeira. E aí precisava conservar os alimentos. E para a conservação dos alimentos era necessário o quê? Sal, pimentas, né, e uma série de especiarias. Como os turcos otomanos dominaram Constantinopla, a rota de busca dessas especiarias para o Oriente ficou fechada. Então eles tinham que dar a volta na África para poder chegar até as Índias, as chamadas Índias, né, e de lá buscar todas essas especiarias e fazer a conserva dos alimentos. Mas há sim historiadores que indicam que já se tinha notícia de terras novas no Ocidente, tanto é que Cristóvão Colombo chegou um pouco antes. Não é? Chegou um pouco antes. E aí, quando a gente pula a história, todo o chamado período colonial brasileiro, que não foi colônia, o Brasil nunca foi uma colônia. Colônia tem leis diferentes das leis da metrópole, o Brasil nunca teve. Quando Dom João VI veio para cá, né, em 1808, ele, na verdade, fez uma estratégia, ele foi brilhante. Porque quando se conquista a capital, conquista-se todo o império, ou todo o Estado. E no caso dele, o que aconteceria? Se Napoleão conquistasse Lisboa,
ele automaticamente conquistaria todos os territórios portugueses. O que Dom João VI simplesmente fez foi mudar a capital de Lisboa para Salvador. E depois, né, para o Rio de Janeiro. E aí, a estratégia dele foi tão precisa, com tempo, inclusive. E Dom João VI não era o rei de Portugal na época, era a Dona Maria I, que não estava bem, né, de suas faculdades mentais, ele era o príncipe regente, mas foi tão bem feito que quando Napoleão chegou em Lisboa, ele viu as naus portuguesas, os navios portugueses lá adiante, e os canhões de Napoleão não alcançavam a distância. Então, foi quando Napoleão disse a famosa frase, desgraçado, ele foi o único que me enganou, fiquei a ver navios. E é exatamente daí que vem a expressão que nós usamos até hoje, né? Fiquei a ver navios, é justamente disso. Então, foi realmente uma estratégia ele foi brilhante. E pintam Dom João VI como se fosse um bonachão, bêbado, comilão, e que guardava coxas de frango no bolso, não é? Aí eu me pergunto, né? O cara era um rei de um império gigantesco pelo mundo. Ele precisava guardar coxinhas de frango no bolso? Não mesmo. Não é? Então, assim, há registros históricos no sentido de que ele era, assim, um grande fã da carne de frango, mas isso não significa que ele guardava coxinhas no bolso. Sim. E quando ele chega no Brasil, ele traz consigo a biblioteca, ele traz consigo uma corte, ou seja, ele transforma o Brasil efetivamente na grande sede do Império Português, né? Primeiramente em Salvador, pouco tempo depois para o Rio de Janeiro. E é quando começam as grandes construções, né? Vários prédios históricos que ainda, né, os poucos que ainda resistem ao tempo e à famigerada República, são símbolos efetivos de tudo que Dom João VI fez pelo Brasil. Agora, para a gente começar, né, a falar um pouquinho desse contexto histórico, para você, qual a importância da gente estudar sobre isso e trazer isso para a gente entender um pouquinho sobre política hoje? Quem não conhece o passado não sabe do presente e não consegue prever o futuro, muito menos planejar o futuro. Quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que é uma nação jovem, tão jovem quanto o Brasil, historicamente falando, ou a Austrália, muito mais jovem ainda, você vê que o povo conhece a sua história. Justamente para que possa não repetir os erros, como aconteceu com a escravidão, que foi a pior mancha da nossa história, né? Foi a pior desgraça do Brasil, né? Foi o período da escravidão, e que não ocorreu somente durante o Império Brasileiro, isso veio desde antes. E, além de não repetir esses erros históricos, poder efetivamente planejar um futuro, né, com uma estrutura que tenha alguma base, né, e alguma base política, base filosófica, base teórica propriamente dita. Então, quando você olha para o Brasil, que passou sua história inteira, eu vou aqui falar só do Império Brasileiro, né, que foram 2 reinados, e o segundo reinado em especial, 49 anos, foi o período mais próspero do país, não só economicamente, não só financeiramente, mas culturalmente, né, socialmente falando, foi o período mais próspero do país. E quando a gente olha hoje o Brasil, a gente vê que erros estão sendo não só repetidos, mas incentivados, o que é pior, o que é muito pior. Então, quando vejo, por exemplo, que Carlos Gomes, que era negro, foi o maior compositor da história brasileira. Quando vejo que Machado de Assis, que era negro, o maior escritor da história brasileira. Quando vejo que Luiz Gama, que foi escravo, foi o maior advogado do Império e usava sua advocacia para a libertação dos escravos. Quando vejo uma princesa
que morava numa casa que era dela, que depois foi tomada pela República, que hoje é o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a sede do governo do Rio de Janeiro, foi literalmente confiscado. O processo terminou agora em 2019, né, ou foi 2020, não me lembro se foi 19 ou se foi 2020, mas foi agora que terminou o processo, 100 anos de processo. Né, e ainda assim não teve de volta uma casa que era propriedade privada dela, não era do Estado, que plantava camélias como símbolo da abolição e que trazia escravos para dentro de sua própria casa, foragidos, para protegê-los, né, e os libertava. Eu consigo ver que naquele período havia sim uma inclusão por parte da elite realmente, né, da elite intelectual brasileira, da elite social brasileira. Eu não estou falando de uma elite oligárquica, estou falando de uma elite intelectual e social mesmo, no sentido de integrar o Brasil como um só povo, como uma só nação, né? E quando olho para hoje e vejo ações segregacionistas, não, porque fulano é negro, porque fulano é branco, porque fulano é azul, porque fulano... A necessidade de colocar as pessoas em caixinhas. Isso é terrível. Isso Todo acaba mundo com uma muito nação. separado, né? Isso acaba com uma nação. A nossa maior beleza não são as praias, não são as matas, é o povo. É a miscigenação. Não existe um branco puro no Brasil. Não existe um negro puro no Brasil, graças a Deus. Isso é a nossa maior beleza. Tudo misturado. Tudo misturado, não é? Eu, por exemplo, sou filho de libanês com uma pernambucana. Por parte de pai eu tenho libaneses e egípcios. Por parte de mãe eu tenho portugueses, índios e holandeses. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você chega num restaurante japonês, você vai comer o quê? Sushi com cream cheese? Até nas comidas. Não é? Tudo. Então, assim, a música é miscigenada, a comida é miscigenada, os rostos são miscigenados. E é uma riqueza, né? Isso é brilhante. Essa mistura tão rica, né? Isso é brilhante, isso é brilhante. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, não somos tão humanos quando a gente olha para essa questão. E ainda tem, né? A gente ainda tem muita segregação social, racial e, enfim, das diversas coisas, como você falou aí, você citou vários negros que foram excepcionais em suas áreas, né? Seja na música, na arte, etc. Mas hoje as pessoas ainda deixam outras pessoas nas caixinhas de ser melhor ou pior por causa da cor. E certamente isso tem um fator muito histórico, né? Você falou aí sobre os Estados Unidos conhecerem a sua história e o Brasil não conhecer a sua história. A gente vê que as questões raciais no Brasil ou nos Estados Unidos, elas são tratadas de maneira completamente diferente daqui no Brasil. Lá é muito explícito o que eles pensam sobre isso, o que eles falam sobre isso, as divisões que acontecem. Aqui é tudo muito velado, é tipo assim, eu não sou racista, eu não tenho preconceito, mas eu tô aqui te fuzilando, né? Lá é muito declarado, né? Sim. Então, o que você enxerga dessa história lá e essa história aqui? Por que lá tem essa diferença daqui do Brasil, né? O que é que houve no início da história para que eles sejam pessoas interessadas em conhecerem as suas raízes, e aqui no Brasil a gente não busca muito a base, o saber a história para poder entender o hoje e projetar o futuro, né? No meu entendimento, acho que a principal causa disso tudo foi a República, que não foi proclamada, aquilo foi um golpe de Estado. E a partir daí tentaram apagar a nossa história. Então, grandes nomes da história do Brasil, como por exemplo, o nosso patriarca da independência, foram esquecidos, sabe? Dona Leopoldina, que foi a primeira mulher a governar o Brasil, ninguém fala disso. Todo mundo fala que foi Dilma Rousseff. Todo mundo fala que foi Dilma Rousseff. Não foi. Foi Dona Leopoldina. Foi ela que assinou o decreto da independência. Não foi Dom Pedro I. Ela estava na regência. Dom Pedro I estava circulando pelo país. Tudo bem, né? Alguns dizem que ele estava lá com as amantes dele, ok. Né? Mas ele estava circulando pelo país. E se ele não fizesse isso, o Brasil não teria a extensão que tem hoje.
nós teríamos uma série de republiquetas, como são as republiquetas espanholas. E não é isso que é aprendido nas escolas, né? Não. Por que você acha que esse interesse de escrever a história de uma forma diferente? Porque aí você retira os heróis nacionais, você retira a história dos imperadores brasileiros, você modifica isso e você cria uma nova história com novos heróis, como, por exemplo, o Tiradentes, que não foi herói de nada. E que me desculpem os historiadores, vou até olhar para a câmera, desculpa aí, viu? Mas não foi herói de nada. O que foi que Tiradentes fez? Né? Olha o que Dom Pedro I fez, olha o que Dom João VI fez, olha o que Dom Pedro II fez pelo Brasil. Não é? E aí, quando tem a abolição no Brasil, não existe nenhuma lei segregacionista, ao contrário dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, até Martin Luther King, brancos e negros não podiam entrar no mesmo ônibus. Cada um tinha banheiro próprio, tinham restaurantes próprios, escolas próprias, não se misturavam. E se acontecesse de um branco entrar num ônibus e tivesse um negro, ele tinha que se levantar, ou então cruzar pela calçada, ele tinha que sair da calçada e deixar o branco... Sabe? Nunca houve isso no Brasil. Então, eu vejo hoje 2 Brasis. Um Brasil verdadeiro e um Brasil hipócrita. Esse Brasil hipócrita é o Brasil que nos governa. Eu não estou falando de questão político-partidária, eu estou falando de uma questão que vem desde 1889, em que uma elite cafeeira econômica ficou bravinha com a princesa porque aboliu os escravos e queria indenizar os escravos, como começou a fazer, mas não queria indenizar os senhores dos escravos. Deram o golpe, porque aquilo literalmente foi um golpe, né? E foi uma briga entre Deodoro e Silveira Martins por causa do amor de uma mulher chamada Adelaide, lá do Rio Grande do Sul, na época da Guerra do Paraguai, né? Deram o golpe, modificam a história, modificam os livros de história que nós temos. Nós perdemos esse conceito de nação ao longo dos anos e chegamos onde chegamos. Você pode ver, a história da República inteira é cheia de golpes. Primeiro golpe, Nascimento, nasceu de um golpe. Começou errado, termina errado, não tem jeito. Né? Depois teve a Revolução de 30. Aí depois teve 46. Veio Juscelino, né, apaziguou um pouquinho, construiu Brasília. Aí veio 64, depois 68, com os militares. Aí depois Sarney assume a presidência do Brasil, sendo que pela regra constitucional, ele não poderia assumir a presidência, porque ele era o vice, e o titular era o Tancredo Neves. Tancredo Neves não assumiu, então ele também não podia assumir. E aí começa uma série de coisas, uma série de presidentes que foram presos. Collor, Collor preso, Bolsonaro preso, Lula foi preso. Na Primeira República também... como é o nome dele, meu Deus do céu? Me esqueci agora. Mas na Primeira República teve um que também foi preso. Então, assim, João Goulart no exílio. Então, o que nós não temos hoje no Brasil é uma coisa fundamental que havia durante o Império Brasileiro, que é a separação, é a divisão, a partição de poderes. Hoje nós temos o poder concentrado nas mãos de um presidente, quem quer que seja. E esse presidente pode fazer o que ele quiser, basicamente. É porque, assim, no outro episódio que a gente teve aqui de política, né, falava muito sobre a questão das cabeças pensantes. Eram elas quem, né, tomavam conta do local. E aí saiu a monarquia para ter a participação popular, porque na monarquia, teoricamente, era um governo de cima para baixo, né? E aí possibilitar a participação popular para que tenha uma troca, né, que as pessoas sejam eleitas. Pelo pouco que você está falando aí, eu enxergo que você acha que foi um prejuízo a monarquia sair ou não? Foi imenso.
Um prejuízo imenso. Qual a percepção que você tem, assim, se a gente hoje estivesse ainda na monarquia? Se você olhar para os países mais democráticos do mundo e mais desenvolvidos do mundo, você vai ver que são monarquias. Isso é tão contraditório, me explica. Não é. Não, assim, porque, tipo, teoricamente a monarquia é de um só e a democracia é de todos nós. É exatamente esse conceito. Dá né? Democracia e monarquia são coisas totalmente diferentes. Não, mas é como se tivesse no nosso entendimento, nem que você não tenha parado para pensar, mas fica no nosso entendimento. Que são coisas antagônicas. Isso. E não são. Então. E não são, pelo contrário. Monarquia e república são formas. E eu costumo comparar isso com a lataria do carro. Uhum. Democracia e tirania é a mecânica. É o funcionamento do carro. Uhum. Então, o que existe, que a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que buscar compreender é a diferença entre Estado e governo. Uma coisa é o chefe de Estado, outra coisa é o chefe de governo. O chefe de Estado é aquele que garante a estabilidade. O chefe de governo é aquele que garante o funcionamento. Chefe de Estado é quem vai cuidar de fronteiras, forças armadas, relações institucionais, harmonia entre os poderes, relações diplomáticas. Mas ele não vai governar, ele não vai administrar. Imagine que você seja dona de uma empresa e você não entende nada de administração. E aí você contrata um CEO para ser seu administrador. É o cara que realmente vai colocar a mão na massa e vai fazer. Uhum. Esse é o chefe de governo. E é por isso que existe o primeiro-ministro. Então, a minha defesa da monarquia é justamente nesse sentido. Porque eu fico imaginando, por exemplo, e é que me permitam citar nomes, eu fico imaginando Bolsonaro e Maria do Rosário. Um na chefia do Estado e outro na chefia do governo. O Brasil não vai. Vai ser pior do que está hoje. Se eu colocar Bolsonaro e um dos filhos dele, ou Lula e Maria do Rosário, serão também emparelhados. Uhum. E o Brasil também não vai. Então, qual é a grande vantagem da monarquia sobre a república? O monarca é apartidário. Seja rei, seja imperador, ele não pode ter partido. E aqui eu não estou falando de uma monarquia absolutista, eu estou falando de uma monarquia necessariamente constitucional e parlamentarista, como éramos, e com poder moderador. Porque o imperador mantém o equilíbrio das instituições, de modo geral, não é? Não opina de modo político-partidário. O chefe de governo é eleito diretamente pelo povo, primeiro-ministro eleito diretamente pelo povo. Existe um conselho de Estado que controla o imperador. Se ele fizer besteira, ele cai. Existe um conselho de governo que controla o primeiro-ministro. Se fizer besteira, o gabinete cai. Então, se não der certo o governo, o gabinete cai. Elege-se um novo governo. E no parlamentarismo, isto é a solução. Olha o trauma que foi, né, o impeachment da Dilma, o tempo que o país ficou parado, o trauma que foi o impeachment do Collor, o tempo em que o país ficou parado sem produzir, sem andar, sem ser administrado efetivamente. Né? Aqui não estou julgando o valor de boa ou má administração, estou falando sem ser efetivamente administrado, porque estávamos preocupados com o quê? Vai cair ou não vai cair? No parlamentarismo ele cai. Diretamente ele cai. Né? E outra, nesse sistema, nessa engrenagem, muitas coisas, estou falando assim, muitas coisas, são sempre submetidas à consulta popular. Uhum. Então, plebiscito é uma das coisas assim, mais utilizadas que existem nesses países. Então, o povo decidiu, tem que fazer. O melhor exemplo que nós temos disso, o Brexit. A saída da Inglaterra da União Europeia. Foi submetida a plebiscito. O parlamento não chegou a nenhuma decisão efetiva. Consultaram a rainha, na época a rainha Elizabeth. Ela, plebiscito. Chamou um plebiscito e o povo decidiu. O povo decidiu. A primeira-ministra, na época, Theresa May, não conseguiu fazer. O que aconteceu? Caiu o gabinete dela. Caiu o governo, mas o Estado estava lá.
Estado não tem partido. O Estado tem que ser estável. O Estado tem que garantir que as coisas funcionem. De maneira que, naquele momento, foi eleito um novo primeiro-ministro que conseguiu fazer uma coalizão política para cumprir a vontade do povo, que era sair da União Europeia. Então, vamos fazer um paralelo, como você mesmo explicou aí, sobre uma empresa, né? O empresa é o CEO que você contrata. Vamos fazer esse mesmo paralelo que você falou aí numa empresa, para ficar uma linguagem mais acessível, popular para todo mundo. Tipo assim, quem seria o chefe de Estado na empresa, quem seria o monarca, enfim, faz esse paralelo para a gente poder... Porque na cabeça da gente, talvez por fazer questão de apagar as histórias, a gente fica na cabeça que a monarquia é aquele rei que passa de pai para filho e pronto, e só ele que decide, né? E é muito mais profundo, tem muito mais coisas envolvidas, mas o que se passa popularmente, digamos assim, é isso. O monarca é um tirano, aquela pessoa que está ali em cima, eu mando em tudo, se eu quero vai, se eu não quero não vai. Só que quando você faz um paralelo à empresa, eu sou a dona da empresa, e aí eu contrato e eu posso demitir ou não diante do comportamento ou do profissionalismo daquela pessoa que eu contratei, e tem várias outras que também interferem nessa engrenagem. Então, como é que a gente poderia fazer esse paralelo para poder ficar mais claro para as pessoas entenderem? Imagine que seja uma sociedade anônima. Certo, eu e Vivi. Você e Vivi, tá bom? E eu. Tá. Ok? Nós. E eu. Ok. Você tem 30% das ações. Certo. Eu tenho 20, ela tem 20, ok? E a diferença está no mercado, está sendo vendida na Bolsa de Valores. Certo. Então, você está no comando da empresa porque você é a maior acionista. E aí você chama Pafúncio. Pafúncio é minha personagem, viu? Tá. Da sala de aula sempre tem o Pafúncio. Todo mundo sabe, né? Quando fala do Amin, lembra do Pafúncio. E aí você chama Pafúncio para ser o administrador porque você não entende nada de administração. Pafúncio está péssimo. E está todo mundo tomando prejuízo, mas você realmente quer continuar com o Pafúncio. Se somarmos as minhas ações com as ações de Vivi, e aqui o Conselho de Estado, né, superam as suas. Certo. Nós temos 40 juntos e você tem 30. Nós te derrubamos. Derruba-se o rei. Passa-se a coroa para o filho. E se o filho não for bom, passa-se para o neto. E se o neto não tiver condições, elege-se um regente. E se não houver mais a dinastia, elege-se uma nova dinastia. Como? Voto popular. Popular. Voto popular. Né? As monarquias são, em tese, eletivas. Elas são hereditárias, mas a origem delas é eletiva. Eu acho que o não entendimento, né? Esse que a gente não tem. O que está no nosso imaginário popular. E da história que é contada de outra forma. Então, esse não entendimento de nação, né? Deixa essa nação mais fraca, né? Sim, nós acabamos nos tornando fracos justamente por causa disso. Nós somos anões diplomáticos hoje, quando no período do segundo reinado brasileiro nós tínhamos a segunda marinha do mundo, nós enfrentamos na época a maior potência do mundo, que foi a Inglaterra, e a Rainha Vitória, que era um monstro internacional, pediu desculpas ao Império do Brasil na questão Christie. Sabe? Nosso imperador era chamado para todos os lugares, todas as feiras de artes e de ciências, ele era convidado para ir. Fomos o segundo país do mundo a ter telefone, o segundo país do mundo a ter selo postal, o primeiro país do mundo a ter um cabo de telégrafo na época, né, que não tinha WhatsApp, nada disso, um cabo de telégrafo do Rio de Janeiro para a Europa, submarino. Imagina você esticar um cabo do Rio de Janeiro até Lisboa. Não consigo essa imaginação, não. Não sou capaz. É muito longe, gente. É muito longe. São o quê? 10, 12 horas de voo? Imagine o tamanho. De voo, hein? Imagina o tamanho do cabo. Né? Para que o Brasil tivesse contato com isso. Né? As ferrovias brasileiras, feitas pelo Barão de Mauá, principalmente, né? Hoje... você não encontra mais ferrovias particulares, privadas.
você encontra privatizações de rodovias ou de ferrovias que foram feitas pelo Estado. Mas a iniciativa privada acabou sendo sufocada. E por que isso? Por que nós, como entes privados, não podemos ter a liberdade de agir dessa forma? Quantas companhias telefônicas nós temos hoje no país atuando? Eu não vou dizer os nomes, mas mais ou menos 5 ou 6. Não é? Se você tiver dinheiro suficiente para abrir uma, você não consegue. Não consegue. Quantas companhias aéreas tem no Brasil hoje? Atuando dentro do território nacional mesmo. Não estou falando das internacionais. 3? Se você tiver dinheiro hoje, você não consegue. Por que a gente não consegue? Porque o Estado interfere nas relações privadas. E o entendimento do Estado nessa interferência, você enxerga como sendo algo particular, digamos assim? Porque se o Estado está ali para, na teoria, né, para o bem comum, né, a gente sabe que ampliar o mercado, concorrência, é bom para todo mundo. Sim. O Estado não enxergar que isso é bom. Enxerga. Mas é que a manutenção dessa estrutura política atual é financeiramente muito vantajosa para as oligarquias que nós temos no Brasil. No caso, é bom para todo mundo, para a população. Sim, Mas é isso. Para todo mundo. Exato. É isso que eu falei. Aí, por exemplo, fazendo um paralelo com o que você disse, você enxerga que, por exemplo, em outro sistema de governo, eu administradora eu dona da empresa que não entendo nada de administração, poderia enxergar aquilo ali como algo positivo e seria uma decisão minha inserir essa abertura de mercado. Sem dúvida. E, no caso, nesse outro sistema de governo, popularmente, o buraco é muito mais embaixo. Sim, é como se eu morasse aqui em Paulo Afonso e eu iniciasse com a fisioterapia. Eu, a única fisioterapeuta de Paulo Afonso, e aquilo dali é muito bom para mim, né? E você conseguisse uma articulação com a prefeitura para não dar licença de funcionamento para nenhum outro fisioterapeuta. Para mais ninguém. Exato. Esse poder seria bom, seria muito positivo para a população, seria muito positivo para outros profissionais, mas não seria positivo para mim. Exato. Nem para minha família, né? Exato. Então, aí o contraditório, né? Porque, teoricamente, eu, Ana Paula, administradora rainha, né? Poderia pensar como Viviane está falando, mas eu não penso assim. Segundo a percepção que você tem sobre a monarquia no país, né? Que mesmo eu sendo aqui sozinha, mas tem aqueles outros agentes ali que são capazes de derrubar o que eu tô querendo. Então, assim, por que danado esta monarquia saiu e teve a regência, né? No caso, o imperador não tinha idade suficiente, não é isso? E depois, por que entrou a democracia? A república. República. A república. A república não democrática no país. Justamente para garantir que os grandes oligarcas, na época, né, os cafeicultores e os produtores de leite de Minas, tanto que a Primeira República foi chamada de República Café com Leite, se mantivessem no poder e conseguissem se ver ressarcidos dos prejuízos que eles tiveram com a abolição da escravatura. Né? Aqui tem algumas coisas que são importantes a serem ditas. Por exemplo, a primeira reforma agrária do país foi feita pela Princesa Isabel. E ninguém conta isso. Era ela que as pessoas taxavam como louca? Não, era a mãe de Dom João VI, isso, né? Maria, né? Dona Maria. Foi a Princesa Isabel. Junto com o Barão de Mauá, junto com os abolicionistas da época, né? Então, o projeto qual era? Para os escravos, os ex-escravos do interior, a distribuição de terras em torno das linhas férreas, para que eles pudessem produzir e isso que estava no papel. Isso que estava no papel. Né? Produzir e escoar a sua produção. Nas capitais, né, o Brasil tinha 3 grandes capitais na época: Salvador, Recife, Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Nas capitais, uma distribuição de terras dentro, né, das capitais, mas sem desapropriar. O Brasil é gigantesco. São 8,5 milhões de quilômetros. O nosso país hoje,
dados da Embrapa, tem 67% do seu território intacto. Exatamente hoje. 67% intacto. É quase 70%. Exatamente do mesmo jeito que estava quando Cabral chegou aqui. É imenso, é complicado a gente. E desses 67%, pelo menos 60% são terras do Estado. Então você não precisa tirar terra de ninguém. Se nós estivéssemos falando do Japão, que tem um território restrito, da Suíça, de Liechtenstein, que é desse tamanho, tudo bem. Mas no Brasil não. São chamadas terras devolutas. A gente imagina, né, que é um país imenso, mas imenso. Com esses dados aí eu não... Então, assim, o próprio Estado... É absurdo, né? Tirando terras dele mesmo e repassando para os ex-escravos, que na época só sabiam trabalhar na lavoura, não conseguiam, não tinham qualificação nenhuma para trabalhar em outra coisa. Né? E aí o que aconteceu? Começaram pelas grandes metrópoles. No Rio de Janeiro, em Salvador e no Recife. Salvador eu não lembro o nome, mas fica nas imediações do Pelourinho, tá? Um dos morros ali nas imediações. No Recife era o Ibura e no Rio de Janeiro é a Rocinha. E é chamado de Rocinha justamente por isso, porque era a roça do Rio de Janeiro. Então os ex-escravos receberam suas porções de terra, foram indenizados e receberam, pelo menos os da metrópole, e receberam autorizações para poder vender seus produtos em feiras livres. No papel? Não, isso aconteceu. E é por isso que chama Rocinha. Era a Rocinha do Rio de Janeiro. Era onde se produzia comida para alimentar o Rio de Janeiro. Era uma roça pequena, né? Que na verdade eram várias roças. Só que a abolição veio em 88, em 89 veio a República, com a fúria justamente dos cafeicultores e dos produtores de leite de Minas, porque eles não foram indenizados. Perderam a matéria-prima dele, que eram os escravos. Perderam a matéria-prima, que era mão de obra escrava, exato. Não tinha quem trabalhasse para eles, as terras não... E não era só matéria-prima, era visto como propriedade. Sim, é propriedade. Né? E se você... A matéria-prima do trabalho mesmo, né? Isso é cruel demais. Se você trouxer, né, valores da época, convertendo em ouro, né, os valores da época para hoje, no quanto se pagaria, quanto custaria um escravo, era algo entre 300 e 500 mil reais por pessoa. Por pessoa. Isso para os donos, né? Eles não valiam nada. Claro, né? Claro, para o dono. Então, o que os donos queriam? Queriam se ver ressarcidos desses valores. Dos escravos que eles perderam. Não é? Dos escravos que eles perderam. E aí o que acontece? Nesse primeiro ano foi possível fazer no Rio de Janeiro, foi possível dar início no Recife, em Salvador, e nas linhas férreas, né, nas imediações, não foi possível fazer, porque não deu tempo. Aí aconteceu o quê? Não tinha WhatsApp, não tinha, né? Não tinha televisão. Aí começa, né, o boca a boca, aquele disque-me disque. E aí começou a chegar notícia no interior que a princesa estava distribuindo terras para os escravos nas metrópoles, nas cidades. Foi justamente quando começou o grande êxodo rural brasileiro. E aí chegava lá, tem um pedaço de terra aqui, produz aqui comigo, constrói uma casinha, constrói outra. E viraram aqueles aglomerados imensos, que nós chamamos de favela. Claro que o nome favela tem uma outra origem, né, de uma árvore do Nordeste e tudo mais. Mas essas grandes aglomerações nos arredores e nas periferias desses centros teve origem aí. Em 1920, as pessoas perguntavam como é que o imperador estava, como é que estava a saúde de Dom Pedro II. 1920. A monarquia já tinha caído há 30 anos. Percebe? Então, depois da Primeira Guerra Mundial... A demora, né? As notícias não chegavam, porque não tinha comunicação como tem hoje. Né? Hoje nós estamos num podcast, assim, com toda a tecnologia possível, e isso vai para a internet, num estalar de dedos, chega na China. Né? Ou não precisa nem instalar os dedos, é ao vivo. Na época, não.
Então, a princesa está dando terra. Então eu vou para lá, porque eu quero meu pedaço de terra também. E aí se aglomeravam. Quando chegava lá, via que a princesa não existia mais, que já não estava mais no Brasil, né, que tinha sido expulsa daqui e tudo mais. Então, essa rainha que é a dona da empresa, né, que não sabe administrar e que quer impor as coisas, mesmo tendo uma quantidade menor de ações, quando somadas ao Conselho de Estado, foi exatamente o que aconteceu na nossa Primeira República. Então, mas muitos se falam sobre a abolição fake. Sim. Por causa disso, porque você entende que era realmente intencional libertar essas pessoas para que elas pudessem... Porque, como eu falo, na teoria, iria ter o seu pedaço de terra, iria produzir e, né, enfim, ter a sua independência social, financeira, econômica e etc. Você entende que era interesse dela real liberar ou tinha outros interesses por trás? Qual seria o interesse? Perder a coroa? Não sei. Perder a coroa? Porque a única consequência possível naquele momento era perder a coroa. Negativamente falando. E mesmo assim ela gostaria de libertar essas pessoas. A frase que ela usou foi, quando o Barão de Cotegipe olhou para a cara dela e falou, redimiste uma raça e perdeste o trono, ela respondeu, 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Então eu, dona da empresa... Quer mais? Não, estou dizendo, então eu, dona da empresa, perdi para vocês dois aqui que se juntaram e tiraram todo o propósito do meu governo. Que era um governo bom. Sim. E espalhando boatos que fizeram com que... Para os funcionários dizendo que você estava roubando. Exatamente. Essas pobres pessoas que estavam ali esperançosas porque teriam pedaços de terra para viver, porque eles sobreviviam, né? A partir do momento que eles eram objetos, eram escravos, eram... Alguns sobreviviam, né? Sim, alguns, justamente. Eram pessoas, nem tratadas como pessoas, não, né? Porque até os animais eram mais bem tratados do que... Então, essa esperança que eles guardaram lá dentro, ela foi totalmente abolida. Sim. Por os outros aqui. Por causa das oligarquias de São Paulo e Minas. Que tinham um interesse próprio no seu próprio negócio. E é por isso que a gente hoje percebe tanto quem está no alto escalão, os poderes pessoais. Você entende que culturalmente a gente tem isso, né? A gente falou isso no outro podcast, né? Quem tem o poder e não sabe usar o poder que tem, ou seja, se aproveita daquela... Tem uma frase, né? Dê dinheiro e poder para uma pessoa que você a conhecerá, né? E aí a gente enxerga que muita gente fala, porque culturalmente o Brasil é do arrumadinho, é do ajeitadinho, é do eu posso mais e tal, por causa dos portugueses, sempre bota a culpa nos portugueses, e aí a nossa cultura fica nessa, mas poxa, já tem quanto tempo que isso aí passou e a gente continua no arrumadinho, a gente continua querendo pra gente, a gente continua olhando só para si, não consegue olhar o coletivo, não consegue enxergar a importância daquela ação daquela pessoa que queria libertar e fazer com que as pessoas produzissem, trabalhassem em prol comum, né? Não era tipo, você é o dono da terra, você é meu dono, eu trabalho para você, só você usufrui, eu fico aqui, né? Então, você entende que hoje a gente se comporta dessa forma por causa desses momentos pontuais ou é porque a gente realmente é um caso perdido? Não acho que seja um caso perdido. A gente não é um caso perdido. Não, eu acho que não. Veja só, já são mais de 500 anos, já deu tempo de corrigir. Então, mas a gente fica botando a culpa no português. A Austrália tem menos tempo do que nós. O que tem lá? Né? O que tem lá é uma monarquia. Tá, vamos falar em outro governo, em outro lugar que tem uma democracia. Você sabe quem é o rei da Austrália? Não. É o rei Charles, é o rei da Inglaterra. Mas eles têm um parlamento. Então existe um chefe de Estado, que é o rei Charles, e que era a rainha Elizabeth. Sim, diante de vocês dois. Sim. E um parlamento. Certo. Que é o parlamento australiano. A Nova Zelândia também. Que são vocês. O Canadá também. É o mesmo rei.
E as coisas funcionam maravilhosamente bem. Você não enxerga em nenhum lugar que tenha democracia que seja promissor, digamos assim? Democracia ou república? República. Enxergo sim os Estados Unidos, por exemplo. Mas eles nasceram com uma república. Entendo. Não teve essa transição. Você entende que foi essa quebrada? É uma questão de legitimidade. Eles nasceram como república. Não tem identidade. Nós nascemos como uma monarquia. Se tivéssemos nascido como república... Talvez. E é tão natural porque, assim, aprenderam isso, viveram isso faz parte da sua história. E eles têm esse entendimento de nação. Né? Uhum. Deixa eu falar duas coisinhas só. Na verdade, uma pergunta que eu vou fazer, vocês têm que fazer para mim, mas eu vou fazer para vocês. Ai, quando que a mulher... Imagina, quando que a mulher começou a votar no Brasil? Ai, gente, não sei, Mais mas ou foi menos. quase agora. Quase agora, tem o quê? 20 anos? Pouco mais. Foi na década de 40, com Getúlio Vargas, não é? Quando que a mulher deixou de ser relativamente incapaz, juridicamente falando? Estou falando assim, relativamente 2002? incapaz juridicamente falando, que a mulher precisava de autorização do pai ou do marido 2002? até para poder viajar ou para trabalhar, autorização escrita. Mas até hoje Década de 60. Estou falando por lei. Ah, certo. Isso é tudo muito recente, né? Tudo Tanto muito recente. Voto, até em relação a feminicídio, Sim, homem que mata... Já vi até em jornal um artista, acho que chegou a matar a sua esposa e era defesa da honra. Há muito pouco. Até pouco tempo nos tribunais era legal essa defesa da honra. Né? Se vocês pegarem a última abertura do Senado brasileiro, do Parlamento brasileiro, quem abre o parlamento é sempre o monarca. Quem abriu o último parlamento brasileiro foi a princesa Isabel. Ela disse claramente, se uma mulher pode reinar, porque ela seria a próxima imperatriz do país, uma mulher pode votar. E se uma mulher pode votar, ela não pode estar abaixo do marido. Como cristã e católica que sou, ela tem que estar ao lado dele, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Esse foi o tiro de misericórdia no trono dela. Nós estamos falando de 1888 para 89. Mais de 100 anos. Então você acha, daí, historicamente, essa ausência feminina na política? Sim, sem dúvida alguma. Porque eu vejo, existe o interesse, existe uma participação hoje, um pouco maior, mas eu vejo também muitas mulheres que estão participando ali para ficar no lugar... É meio que ficar no lugar... Para cobrir cota. Né? Para preencher cota. Essa cota, e também para ficar no lugar do marido que não podia estar lá. Que não podia estar lá porque está sendo processado. Na verdade, ela não vai fazer nada, ela está ali, mas quem vai... Só a figura. A figura dela, né? Eu vejo muito isso, né? Infelizmente. Olha só, nós somos, já que você falou em república, e aqui saindo fora da monarquia um pouquinho, nós somos uma federação. E a federação tem um negocinho chamado princípio da subsidiariedade. Uma coisa acontece se a outra não acontecer. Então, veja só. Nós temos hoje o inverso da subsidiariedade. É por isso que o Estado não funciona. O governo não funciona. Imagina a seguinte situação. Você mora numa rua, e aí todos os moradores da rua resolvem não pagar a taxa do lixo. Nós não queremos mais pagar a taxa de lixo. Nós vamos nos unir. E uma vez por semana, cada um vai levar o lixo de todas as casas para o aterro sanitário, ou então nós vamos nos unir e vamos contratar uma empresa para poder fazer isso. Que vai sair mais barato do que pagar a taxa do lixo. Aí... Pode? Não. Isso é o quê? É o conjunto das famílias resolvendo os seus problemas. Quando o conjunto das famílias não consegue resolver os seus problemas, aí sim vem o município e atua para resolver. Por exemplo, uma família que não tem condições de educar o próprio filho em casa, encaminha seu filho para uma escola municipal,
porque não tem condições de contratar professores para educá-lo em casa. Coisa que nós não podemos hoje. Homeschooling no Brasil, né? Quando se fala em homeschooling, as pessoas arrepiam os cabelos, né? No meu caso, só a barba, que os cabelos já foram. Ok? Terceiro passo. O que o conjunto das famílias não conseguir fazer e o que os municípios não conseguirem fazer, aí o Estado faz, o Estado membro. Então, por exemplo, vai ser muito difícil o município de Paulo Afonso construir uma estrada daqui para Salvador. Mas o Estado da Bahia pode fazer isso. Né? O que o conjunto dos municípios, das famílias, dos municípios e dos estados não conseguir fazer, aí sim a União faz. Por exemplo, defesa das fronteiras, chefia de forças armadas, relações diplomáticas, negociações para ingressar em blocos, como, por exemplo, o Mercosul. Não é? E o que nós vivemos hoje é uma pirâmide invertida. A União sufocando os estados, que sufoca os municípios, que por sua vez sufoca as famílias. Aí chega no final das contas, o cidadão paga uma fortuna de impostos, Sim. vai tudo para a União redistribui do jeito que ela quer. Ah, mas tem a Constituição. Tá, do jeito que ela quer, portanto. Né? Chega lá o prefeito com um pires na mão, implorando meia dúzia de moedinhas. Dessa meia dúzia, pelo menos 3 caem no caminho de volta, porque senão ele não consegue chegar até a corrupção. Né? E com essas 3 ele tenta fazer alguma coisa. Uma vai para o bolso dele, as outras 2 ele tenta fazer alguma coisa para dizer que fez. Então, essa estrutura federativa é maravilhosa, mas não do jeito que nós a vivemos. E é exatamente por isso, por exemplo, que nos Estados Unidos você tem estados com pena de morte, estados que você pode dirigir com 18 ou somente com 21, estados que você pode, né, leis separadas. Né? Isso seria fantástico no Brasil. Por que eu só posso tirar uma carteira, né, de habilitação com 18 anos de idade? Num grande centro, ok. Mas quando você olha para os interiores, você vê aquele menino com 14 anos numa moto, pilotando uma moto para entregar o leite que o pai produziu. Ele está fora da lei, mas ele está trabalhando, ajudando o pai. E por que não poderia habilitá-lo? Pelo menos para uma moto, ou para aquele tipo de moto, menor, que seja, sabe? Habilite-o. São realidades completamente distintas. Completamente distintas. Quando você olha, o Rio de Janeiro do século XIX era a cidade dos pianos e dos saraus. Tinha mais pianos no Rio de Janeiro do que em Paris, que era a principal cidade da Europa. Hoje é a cidade do tráfico. Por quê? Porque não tem um Estado para resolver as coisas. E aí você vê esses mesmos meninos que pilotam uma moto aqui com 14 anos para entregar o leite do pai, carregando fuzis. E aí vira esse pandemônio que é o país. Como é que eu vou comparar a realidade, sei lá, de Florianópolis, de Porto Alegre, de Cuiabá, que é uma metrópole imensa, com Rio Branco, no Acre? Ou algumas cidades do interior do Rio Branco. Eu aqui não estou menosprezando o Rio Branco, não é isso. Mas são não é isso. São culturas completamente distintas as realidades. Até um estado como a Bahia é uma realidade completamente diferente do... Né, pois é, você está em Salvador. Quer dizer, se você olhar só o estado da Bahia, você tem uma diversidade cultural gigantesca. Cultural, social, econômica. Então, não dá para você comparar, por exemplo, a estrutura de Salvador com o sertão, né, baiano. Não dá para você comparar as manifestações religiosas que tem, né, nesses grandes centros com as manifestações dos interiores da Bahia. Então, essa diversidade é belíssima, é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Mas eu acho que nós precisamos reaprender a lidar com essa diversidade, né? E não
e não segregar, voltando ao que a gente falava, né, no começo da nossa conversa, e não segregar, seja por cor, seja por religiosidade, seja por convicção política, enfim, por nada. É olhar para quem está do seu lado e falar assim, olha, você é tão brasileiro quanto eu. Você acredita em A, eu acredito em B. Você quer A, eu quero B. Mas você é tão brasileiro quanto eu. A sua vida vale tanto quanto a minha. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é bem ideológico, Utópico, assim, né? porque na real mesmo, a gente tem uma mania de colocar as pessoas nas caixas. Nas caixinhas, como ela falou, né? E, tipo, você é o que você apresentou em um determinado momento, a persona, né? Uhum. E não é, a gente é muito mais do que uma cor, mas não é todo mundo que está preparado para internalizar isso, né? As pessoas, elas gostam de rotular, elas gostam de limitar, elas gostam e esquecem que existem indivíduos. E mesmo esses indivíduos, eles são diversos. Eu aqui hoje sou uma pessoa, amanhã eu posso ser outra, eu posso ter um comportamento diferente. E a gente, num país continental, a gente pegar pequenos estados e pequenas cidades e colocar uma mesma lei, digamos assim, num lugar tão amplo, tão diverso, tão... Não funciona. A gente não consegue fazer isso em casa. Não funciona. Na nossa casa. Exato. Eu sou mãe e tenho 2 filhos. Eu não sou mãe, tá? Mas, tipo, eu sou mãe e tenho 2 filhos e quero que os 2 sejam iguais. Não vai conseguir. Em casa, que é um universo, sei lá, de 3, 5 pessoas. Os romanos tinham um que a gente chama de brocardo, né? Que é um ditado, assim, plurim leges corruptissima republica. Quanto mais leis, tão mais corrupta é a coisa pública. Né? Não é a república em si, é a coisa pública. Uhum. Apesar de que a república também é mais corrupta. No entanto, um exemplo mínimo. Nós temos uma lei específica que fala de alimentos. Pensão alimentícia. Uhum. Temos um Código Civil que fala de alimentos. Nós temos um Código de Processo Civil que diz como cobrar os alimentos. Nós temos uma Constituição que também fala de alimentos. Nós temos um pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado que foi ratificado pelo Brasil, que fala de alimentos. O Brasil também ratificou tantos outros tratados e tantas outras convenções, dentre elas a Convenção sobre Direitos Humanos da ONU, que também fala de alimentos. E aí você, volta e meia, ouve por aí alguém dizendo: a única coisa que dá prisão no Brasil é não pagar pensão. Quantas pessoas vocês conhecem que não recebem pensão alimentícia, que estão brigando na justiça para conseguir receber pensão, né? E o outro não paga pensão? Simplesmente desaparece em números. Então, a questão não é a quantidade de leis. Até porque fica difícil elas conversarem quando tem muitas, né? Não conversam, e pior de tudo, né? Acabam tendo, às vezes, dispositivos que são contrários. Um acaba anulando o outro e você não consegue colocar isso em prática. Né? Então é por isso que os romanos falavam isso, né? Que quanto maior o número de leis, tão mais corrupta, né? No pior sentido da palavra, no corrupto no sentido de, não só no sentido puro do termo, né? Dos arrumadinhos, mas no sentido de deterioração. Né? Então mais deteriorada é a coisa pública. Quantas leis a gente tem assim, mais ou menos? Dá para contar? Não dá. Pois é. Não dá. Nós estamos hoje aí na casa das 15 mil, mais ou menos. Gente, né? Sobre um monte. Impossível. Não tem como. Ter esse... Não tem como. E às vezes eu tenho a impressão que isso é intencional. 15 mil na República. Tá. Fora as da monarquia que ainda estão em vigor. Tem algumas que estão em vigor. A Lei Áurea, por exemplo, é uma lei que está em vigor. Né? Então, a lei que concede o título de doutor para os advogados também está em vigor. Né? E algumas outras. O Código Comercial Brasileiro, todo o comércio marítimo brasileiro é uma lei do Império. Foi Dom Pedro II que fez. Então, assim, é tanta coisa. Nós temos hoje uma Constituição com mais de 100 emendas. Com mais de 100 emendas, ou seja, não temos mais aquela Constituição de 88. Aquele texto lá já está toda remendada, toda costurada.
A Constituição que mais durou tempo no Brasil foi a Imperial, que foi a de 24. Aí depois veio a de 1891, Primeira República, depois veio uma na década de 30, depois veio outra em 1946, aí depois veio outra em 64, 69, e não sei o que, e aí remendas e mais remendos e outras emendas, até chegar em 88. A Constituição Cidadã, oba, né? Legal. Aí quando você abre, você fala assim, nossa, que texto lindo, né? É dever do Estado garantir a todos saúde, educação, segurança, tá. Ou como? 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 Vai tirar dinheiro de onde? Não existe almoço grátis. Nunca existiu. Vai sair do bolso de quem? Do contribuinte. Não existe nada grátis, né? Né? Vai sair do bolso. Linda. Sai do bolso do contribuinte. Né? E uma coisa assim, eu não posso fazer por mim e abater do meu imposto de renda. Se eu fizer alguma coisa nesse sentido, eu quero criar uma escola, né, somente para quem não tem condições de pagar a escola, já que a escola do meu município não dá conta de todas. Ok. Eu banco isso. Estou cheio de dinheiro no bolso e eu banco isso. Eu não posso deduzir isso do meu imposto de renda. Você chega nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, você faz isso e você declara, ó, gastei tanto, estão aqui os comprovantes, e o Estado diz, ok, então você fez o que eu deveria fazer, então você não vai pagar imposto sobre isso, você vai deduzir. Ou seja, já estimula você a não fazer. Exatamente, também, né? Exatamente. A gente não faz e, inclusive, eu gostaria que você também não fizesse. É por aí. Se fizesse e se eu deduzisse do seu imposto, a gente já sabe também que várias pessoas iriam fazer os arrumadinhos, claro. O ser humano é um negócio difícil. Né? E essa coisa enraizada do Brasil desse jeitinho brasileiro. Não, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho acolá. Então, será que a identidade do eu brasileiro acho que é essa? Isso começou a se criar na República também. No caso, eu perdi a minha identidade porque eu era uma coisa e hoje sou outra. Eu não estou conseguindo me apropriar disso e aí por isso eu fico... Acho que sim. Me moldando. Porque olha só, o Dom Pedro II tinha um caderninho com um lápis azul. O lápis dele tinha que ser azul. Quando acabava, ele mandava comprar um azul. Né? Acho que era a única. Né? Merecia também. O imperador não pode ter um lápis azul. Né? E nesse caderninho ele anotava nomes de pessoas que tinham alguma questão, né, jurídica ou na polícia, enfim, envolvendo corrupção, apropriação indébita de valores, né, qualquer coisa que envolvesse a administração pública. E como funcionava? O parlamento escolhia alguém, ou então alguém passava num concurso, e ele, como imperador, fazia a nomeação. Né? Era o chefe de Estado, então era ele que nomeava, ou por indicação do parlamento, ou, né, através do concurso que a pessoa tinha sido aprovada. Aí ele pegava o caderninho dele. Se o nome estivesse lá, ele não nomeava. Ou mandava aguardar a solução do caso, né? Se fosse absolvido, ok, era nomeado. Caso contrário, não. E era extremamente temido pelas autoridades e pelos funcionários públicos, né? O bendito caderninho. O caderninho não existe mais. Não mesmo. Não é? Esse caderninho parece que é tipo assim, você tá aqui no caderninho, então vem cá. Parece que é isso mesmo, tem pra você, vem cá. Caderninho. Vem cá, se junta comigo. Isso, venha a mim, né, pra fazer uma piada com o meu nome. Gente, não faz isso. Gente, agora sempre tá passando muito rápido, porque o assunto é bom quando a gente tá assim, assistindo uma aula nesse nível, passa mais rápido ainda. Então, a gente primeiro agradecer a sua presença. Tem presentinho pra ele, hein? Não esquece. O presentinho pra ele. Tem presentinho. Olha só. Você aqui. Que legal. Mandou nossa consultora de beleza. Consultora de beleza, influencer maravilhosa, mandou um presentinho pra você. Obrigada por ter vindo. A gente quer mais sua presença aqui para falar de política.
A gente quer aprender mais, né, Paula, sobre política. 1 hora é muito pouco tempo para tantos anos aí de Isso. de existência. Impossível resumir a história do Brasil e falar essas coisas em 1 hora. Tá, como a gente, né, iniciando, aprendendo um pouquinho. E a nossa audiência também, né? Tá Olha que legal. aprendendo junto com a gente. Pronto, tá aqui, ó. Olha, natural. Obrigado. Que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão querendo aprender, né? Ter esses primeiros passos junto com a gente, crescer junto com a gente. E a dica de um livro também, que ia ajudar, né, nesse processo de aprender mais sobre política. Sim. Veja só, tem vários livros, começando de trás para frente. Tem a trilogia de Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. Então ele trata da vinda da família real para o Brasil, trata da independência e depois trata da República. Tem As Barbas do Imperador, de Lilia Moritz Schwartz, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, maravilhosa, por sinal. Eu acho que são algumas indicações que precisam ser lidas. Tem os livros do Paulo Resulti, que é maravilhoso também, um historiador primoroso, né, especializado também no Império do Brasil. Tem alguns livros também que foram escritos por Luiz Felipe de Orleans Bragança, que hoje é deputado federal por São Paulo. E é descendente direto da Princesa Isabel, né? E para mim o livro mais icônico dele é Por que o Brasil é um país atrasado? Esse é o título do livro, né? Responde isso? Responde. Real. Ele responde. Por que o Brasil é um país atrasado? Além dessa bibliografia, eu sugiro que as pessoas busquem conhecer um pouco mais da história do Brasil por fontes mais sólidas, principalmente através da própria Casa Imperial Brasileira. Muita gente não sabe, mas nós temos príncipes ainda vivos morando no Brasil. E moram de aluguel. Eu sou uma dessas pessoas que não sabe. E moram de aluguel. Moram numa casa. Ai, queria ser a princesa. Eu fiquei esperando. Moram numa casa confortável, sim, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. E tem o perfil deles no Instagram também. E eles são extremamente abertos. E tem um site, né? E nesse site tem lá uma proposta, né, de restauração da monarquia no Brasil. Como seria o Brasil se viesse a ser uma monarquia hoje, né? Qual é a proposta? Eu entendo que sim, é muito mais próximo do que a gente imagina. Quando teve o plebiscito em 93, que não tinha propaganda nenhuma, e o Brasil permaneceu mais de 100 anos, 102 anos, sem poder cogitar a possibilidade de voltar a ser uma monarquia, o plebiscito teve pouco menos de 15% dos votos. Hoje, eu vendo o movimento monarquista, né, e acompanhando o movimento, eu não considero menos de 35% dos brasileiros como monarquistas. A nossa alma é real. A gente não tem príncipe do futebol, a gente tem rei do futebol. A gente não tem presidente da coxinha, a gente tem rei da coxinha. Né? E se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, por exemplo, você não colocaria a filha da primeira-dama, você colocaria a princesinha. Não é? Então, eu acho que nós Subliminar isso aí. nós temos uma alma monárquica, né, na nossa história. Então, acho que vale muito a pena, né, ouvir Dom Bertrand, que é bisneto da Princesa Isabel. Ele tem hoje 80 anos, mais ou menos, de idade, e é um homem com uma cultura ímpar. Inclusive, teve uma vez que eu mantive contato com ele, disse que era de Paulo Afonso, e ele começou a contar toda a história de Paulo Afonso sem nunca ter colocado os pés aqui. Portanto, é alguém que conhece o Brasil mais do que eu, que mora aqui há anos, né, apesar de não ter nascido aqui. Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer essas estruturas políticas, conhecer essa história do Brasil, para que a gente consiga
se não programar, mas pelo menos projetar algo que seja melhor para o nosso futuro. Eu também lamento que o tempo passe tão rápido. Tá? Agradeço demais o convite. Tá? Quero mandar um abraço para todos aí. Tá? Agradeço o presente também. E vamos repetir a dose, se Deus quiser. A gente quer sua presença aqui mais nesse nosso tema de política. A gente quer mais aulas. Se Deus quiser. Vamos estudar, né? Vale a pena. Vale a pena muito estudar sobre esse tema. A gente parar de discutir, de brigar sobre política, né? De ter essa separação, essa coisa idiota, né? Sim, partidária. Isso, e partidária. tratar o Brasil como uma nação de verdade, né? Isso, perfeito. Então a gente vai começar assim com esses primeiros passos estudando e assistindo o nosso podcast, curtindo, compartilhando, comentando, né? Para ajudar a gente a crescer mais. E obrigada. E vou deixar também, se quiser me seguir no Instagram, quiser conversar comigo, é Amin Seba. Dificílimo, né? É meu nome. Tá bom. Pois é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Muito feliz com sua presença aqui. Eu também. Obrigada. Que bom que a gente tem a oportunidade. Inclusive, ele se disponibilizou a ficar mais 2, 3, 4 horas, mas enfim. Né? A gente fica muito feliz quando as pessoas estão aqui e realmente estão aqui e gostaram de estar. Que bom que você esteve, que bom que vocês estão aqui. E o nosso propósito é sempre trazer pessoas de qualidade que possam acrescentar na vida de todos vocês. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Vives. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.